Olá, sou Guilherme Simões e seja bem-vindo à lição Restrições e Premissas. Nessa lição a gente vai falar do que são restrições e sua importância, dos diferentes tipos de restrições, restrições de negócio e restrições técnicas, e também de premissas e qual é a sua importância. Do ponto de vista da gestão de projetos, restrições são limitações às opções para executar um projeto. Para o enfoque da engenharia de requisitos, restrição é qualquer limitação às possíveis soluções do software que está sendo desenvolvido. Nesse caso, o enfoque é nas limitações ao produto a ser entregue e não ao projeto em si. As restrições não representam diretamente requisitos, mas induzem a definição de requisitos específicos. As restrições podem ser de origem de negócio ou técnicas e afetam o desenho da solução, sua construção, testes, validação e implantação. São aspectos da situação atual ou do estado futuro planejado que não podem ser mudados, ou seja, elas são impostas, não se negociam. Uma restrição de negócio representa qualquer limitação do ponto de vista organizacional. Vamos ver alguns exemplos. Limitação de orçamento. Por exemplo, a diretoria limitou o orçamento do projeto em até $1 milhão. Ou seja, não adianta eu chegar com uma solução em termos de software bacana que para desenvolver vai custar 2 milhões. Tem que pensar num conjunto de requisitos que caiba dentro desse orçamento. Restrição de prazo. A solução tem que ser implantada até um mês antes do Natal. Ou seja, tem que conseguir elaborar um conjunto de requisitos que seja passível de ser construído até esse prazo que foi dado. Também restrições de disponibilidade dos envolvidos no projeto. Por exemplo, só uma pessoa de cada departamento pode ser envolvida no projeto, isso pode ser imposto. Ou para que certas áreas da organização não sejam afetadas pela solução. Um exemplo, a diretoria pode definir que o sistema não tem interface com a área financeira. Então, tudo que você tem de necessidade de informação tem que ser resolvido via outras áreas da empresa. A restrição também pode ser qualquer limitação de caráter organizacional, por exemplo, o uso da impressão digital para identificar os usuários não vai ser possível, pois alguns trabalhadores não têm a impressão digital nítida. Mas o mais comum são restrições relacionadas a prazo e orçamento. Já as restrições técnicas estão ligadas à tecnologia, que hoje está intimamente ligada ao negócio. É difícil até separar. Então, às vezes é comum que ainda no plano do domínio do problema, restrições relacionadas à tecnologia sejam impostas ao projeto quando o mesmo é criado. Isso pode incluir qualquer decisão prévia de arquitetura do software, ou aspectos ligados à linguagem, plataforma, aplicativos que devem ser usados, limitações de processador ou memória. Vamos ver alguns exemplos. Linguagem de programação tem que ser C#, ou seja, eu posso ter a equipe mais experiente em Java, bibliotecas que me dão muita produtividade e que poderiam acelerar o trabalho. Só que eu não posso usar isso porque existe a restrição de que tem que ser C#. Limitações de plataformas de software e hardware. Isso é muito comum porque o cliente coloca essa limitação pensando em aproveitar o que já existe de máquina disponível ou de licença de software já comprada pela organização. Tamanho de mensagem. Esse tipo de restrição pode surgir em função de disponibilidade de banda de rede no qual o software vai operar. Tamanho de software. Para software que vai operar em dispositivos específicos, isso pode ser um tipo de restrição comum. Número máximo e tamanho dos arquivos, parecido com o anterior, muito comum em software embarcado. E por que é importante identificar restrições? Porque descobrir e entender o quanto antes essas restrições impede que a gente perca tempo imaginando soluções que nem deveriam ser cogitadas. E são as restrições que muitas vezes decidem a gente encaminhar para uma solução que é, entre aspas, gambiarra, em vez de uma solução elegante. Por que a gente fez uma gambiarra? Porque não dava tempo de fazer a solução elegante. Muitas restrições são definidas já na criação do projeto. Outras vão sendo descobertas ao longo do trabalho de requisitos. E é importante que toda restrição identificada seja validada, porque às vezes ela é falsa, e isso pode levar o projeto para uma proposta de solução que não é a mais adequada. Já as premissas, ou também
a gente pode falar promessas, e vou falar por que daqui a pouco, são informações que a gente acredita que são verdadeiras, mas que ainda não foram confirmadas. São informações que podem estar relacionadas à situação atual ou a uma visão de futuro que a gente planeja alcançar. Elas geram certo risco para a solução quando não se confirmam e necessitam ser documentadas e comunicadas ao gerente de projetos para que ele possa incluí-las na gestão de riscos. Agora, se a gente tem algum fator que já é certo, já está confirmado, é verdadeiro, isso não é premissa, a gente não precisa se preocupar porque não vai gerar nenhum risco para o projeto. E por que a gente vai se preocupar com as premissas? Bom, porque elas embutem riscos, né? E a gente assume premissas ao elaborar uma solução de requisitos. Muitas vezes o próprio analista de requisitos cria premissas para poder desenvolver uma solução. Então, se elas não forem confirmadas o quanto antes, há o risco de toda a solução que a gente entregue não ter utilidade nenhuma. Diferenciar premissas de restrições é importante porque, enquanto a restrição é um fato imutável, a premissa pode ou não se confirmar e a gente tem que estar preparado para lidar com as duas. Vamos ver alguns exemplos de premissas. O serviço de cálculo do valor residual do contrato, necessário ao nosso projeto, vai estar disponibilizado no sistema CFF em 60 dias. Ou seja, a gente está seguindo no nosso projeto, com trabalho, assumindo que em 60 dias o serviço que a gente precisa vai estar disponível. Mas o que acontece se a gente descobrir depois que esse serviço não vai ser entregue? Que impacto isso vai ter no nosso projeto? Ou na nossa solução que está sendo elaborada? São os riscos, da premissa. Por isso que eu costumo dizer que muitas premissas são promessas, porque tem relação com dependências que vão sendo criadas no projeto com o trabalho de outras equipes. É o caso da equipe do sistema CFF que prometeu entregar o serviço em 60 dias. Outro exemplo de premissa: todos os usuários são fluentes no idioma inglês. Então, para tomar uma decisão de quantos idiomas o software iria suportar, alguém assumiu essa premissa. Agora, se depois isso não for verdade, vai ter trabalho adicional no projeto. Outro exemplo: o sistema vai ser acessado apenas via navegador Mozilla Firefox. Essa premissa pode facilitar o trabalho do projeto, principalmente na parte de teste, que só precisa focar o navegador, mas se isso não for verdade, depois também a gente vai ter trabalho adicional no projeto. Outro exemplo: todos os usuários dispõem de acesso à internet banda larga. Bom, e baseado nessa premissa, o analista vai lá e projeta uma interface de usuário com uma riqueza de multimídia, o uso intenso de fotos, vídeo, áudio. Depois ele descobre que tem usuários com conexão de baixa velocidade, ou seja, aquela premissa não se confirmou e o software às vezes vai ser inviável de ser usado por esses usuários. Outro exemplo: todos os clientes possuem CPF. Então, o analista assumiu isso como premissa e definiu, baseado nessa premissa, que o login do sistema seria pelo CPF. Só que, se depois ele descobrir que tem clientes que não possuem CPF, o software vai também atender só uma parte dos usuários, a parte de autenticação provavelmente vai ter que ser refeita, ou seja, retrabalho ou insatisfação aí na entrega do projeto. Bom, então com essa lição a gente aprendeu que restrição gera limitação à solução que vai ser especificada pelo analista de requisitos, premissas fundamentam a solução que a gente está criando, só que representam riscos para a solução que está sendo elaborada. E agora eu quero convidá-lo a fazer os exercícios dessa lição e também interagir com a nossa equipe de tutores no fórum de discussão desse tópico, seja para tirar dúvidas ou obter mais informação do tema. A gente está sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigado e bom estudo!